O que o FBI poderia ter descoberto dentro do jato particular de Sean Diddy Combs, que pode mudar tudo? A recente operação de busca em suas residências e jato particular provocou intensa especulação, especialmente à medida que novos detalhes sobre seu estilo de vida extravagante e suas conexões de alto nível vieram à tona. Estamos explorando as descobertas, as celebridades envolvidas nas festas exclusivas de Diddy e como isso pode impactar sua carreira. Junte-se a nós enquanto investigamos o que o FBI encontrou no jato particular de Diddy que pode mudar tudo. No dia 25 de março de 2024, agentes federais coordenaram operações de busca em duas propriedades de Diddy, suas mansões luxuosas em Los Angeles e Miami. Essas operações faziam parte de uma investigação mais ampla liderada pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, ligada a diversos processos e acusações criminais contra Diddy. As buscas representaram um ponto de virada significativo na longa saga legal que envolveu o magnata da música por meses, com especulações de que essas ações estariam relacionadas a alegações que iam desde má conduta até tráfico. O momento das operações não foi aleatório. Nos meses anteriores, houve uma enxurrada de processos judiciais contra Diddy, começando com uma ação de $30 milhões movida por sua ex-namorada, com base no New York Adult Survivors Act. Embora Diddy tenha negado consistentemente todas as acusações, classificando-as como falsas e motivadas financeiramente, a pressão crescente culminou nessas ações da polícia. Quando o FBI e o Departamento de Segurança Interna chegaram às propriedades de Diddy, estavam munidos de mandados de busca emitidos pelo Tribunal do Distrito Sul de Nova York. Testemunhas descreveram uma cena de força militar, com agentes supostamente apreendendo diversos itens, incluindo eletrônicos e discos rígidos, provavelmente em busca de provas digitais que pudessem sustentar as acusações contra ele. A equipe jurídica de Diddy foi rápida em denunciar a operação como um ato de poder excessivo, chamando-a de caça às bruxas e enfatizando que nem Diddy, nem qualquer membro de sua família foi preso. O resultado das buscas gerou uma verdadeira tempestade midiática. O jato particular de Diddy, um elegante Gulfstream G150 frequentemente utilizado para festas luxuosas e voos com celebridades, também foi alvo de investigação. Relatos indicam que, apenas algumas horas antes das operações, o jato de Diddy decolou de Los Angeles e foi visto mais tarde próximo ao Caribe, especificamente em Antígua, alimentando rumores de que ele poderia estar fugindo do país para evitar ações legais adicionais. Essa súbita movimentação só aumentou a curiosidade do público, deixando muitos se perguntando sobre a verdadeira extensão da investigação. Durante a operação, Christian e Justin Combs, filhos de Diddy, foram vistos algemados do lado de fora de uma das propriedades, mas não está claro se eles foram presos ou apenas interrogados pelas autoridades. As imagens das buscas, capturadas por veículos de imprensa, causaram grande impacto no mundo do entretenimento. A natureza da operação de alto nível e a influência de Diddy no mundo da música e dos negócios deixaram claro que essa investigação estava longe de ser comum. Com uma coordenação tão intensa por parte dos agentes federais, a questão que todos se fazem é: o que eles esperavam encontrar nas propriedades de Diddy que pudesse definir o rumo do caso? Seria a súbita movimentação do jato particular apenas uma coincidência, ou haveria algo muito mais profundo por trás disso? O jato particular de Sean Diddy Combs, o luxuoso Gulfstream G550, tornou-se o foco de especulação após as buscas realizadas em março de 2024 em suas residências em Los Angeles e Miami. Esse jato, avaliado em $60 milhões, aproximadamente R$300 milhões, está registrado em nome de sua empresa, Love Air LLC, e foi monitorado durante e após as buscas, realizando paradas inesperadas pelo Caribe até finalmente pousar em Antígua. Esse movimento repentino levantou diversas questões sobre o que poderia estar a bordo do avião e se Diddy estaria usando a aeronave para evitar o escrutínio legal. O Gulfstream G550 é o epítome da opulência. O jato, com acabamento todo em preto, foi projetado para oferecer o máximo em luxo e exclusividade. Ele é famoso por suas cabines espaçosas, equipadas com assentos de couro de alta qualidade, sistemas de entretenimento e tecnologia de ponta, proporcionando conforto em voos longos. A bordo, os convidados têm à disposição desde refeições gourmet até sistemas de segurança avançados. Esse jato privado também é conhecido por ter recebido diversas celebridades que viajaram ao lado de Diddy para destinos exóticos.
No entanto, a natureza luxuosa do avião alimentou especulações sobre o que mais poderia ter acontecido durante esses voos. Há anos circulam rumores sobre as chamadas freak-off parties que Diddy supostamente promovia, levando alguns a acreditar que seu jato poderia ter sido cenário para eventos controversos envolvendo seus amigos da elite. Durante a investigação, as autoridades apreenderam vários dispositivos eletrônicos a bordo do jato, incluindo notebooks, telefones celulares e discos rígidos possivelmente criptografados. Acredita-se que esses itens sejam cruciais para estabelecer conexões entre as atividades alegadas e os processos em andamento. Embora uma lista oficial de todos os itens apreendidos ainda não tenha sido divulgada, os investigadores estavam particularmente focados em encontrar comunicações, gravações ou transações financeiras que pudessem sustentar as acusações contra Diddy. Curiosamente, surgiram relatos não confirmados de que itens pessoais valiosos, como joias caras e dinheiro em espécie, também foram apreendidos. Esses objetos podem ser evidências fundamentais, seja por estarem diretamente ligados às acusações, seja por destacar a vasta fortuna de Diddy, o que pode desempenhar um papel relevante na investigação. Após as operações federais e o escrutínio da mídia sobre seu jato particular, Diddy foi visto em Miami, Nova York e Amsterdã, aumentando ainda mais as especulações em torno do caso. As descobertas a bordo do jato de Diddy estão diretamente ligadas à investigação federal mais ampla, que abrange diversas acusações criminais e civis, incluindo tráfico, má conduta e outras acusações graves que surgiram nos meses anteriores à operação. As autoridades buscavam materiais que pudessem corroborar as alegações feitas por vários acusadores. Os dispositivos eletrônicos apreendidos podem conter evidências de comportamentos inapropriados ou acordos financeiros relacionados às acusações. Além disso, o momento da decolagem do jato levantou suspeitas. Ele deixou Los Angeles poucas horas antes das operações nas propriedades de Diddy, levando alguns a acreditar que ele poderia ter sido avisado com antecedência sobre a ação federal. Embora ainda não esteja claro se Diddy estava a bordo do voo, a misteriosa viagem para Antigua, um país conhecido por ter acordos de extradição complicados com os Estados Unidos, levantou especulações públicas de que ele poderia estar tentando evitar consequências legais. Além dos fatos concretos da investigação, uma nuvem de rumores paira sobre todo o caso. Há anos, sussurros e especulações sobre o que ocorre nos voos privados de Diddy circulam no meio artístico. Alegações sobre festas extravagantes envolvendo várias celebridades têm circulado, com alguns afirmando que esses eventos foram mais do que simples reuniões casuais. Embora não tenham surgido provas concretas de atividades ilegais a bordo do jato, esses rumores adicionam uma camada sensacional a um caso já complexo. As redes sociais estão fervilhando de discussões sobre a natureza desses voos, especialmente após as operações do FBI. Alguns usuários online especulam se os convidados de alto perfil nesses voos também podem estar implicados na investigação devido às suas conexões com Diddy. No entanto, além de Diddy, nenhum outro indivíduo específico relacionado ao jato particular foi nomeado, apesar da vasta quantidade de evidências digitais apreendidas. Será que isso pode ser a chave para desvendar a verdade por trás das alegações? O que as autoridades descobrirão a seguir? E até que ponto essa investigação sobre o estilo de vida luxuoso de Diddy irá se aprofundar? Ao longo dos anos, Sean Diddy Combs se cercou de alguns dos maiores nomes do entretenimento, muitos dos quais foram vistos em suas festas notórias, ou viajando com ele em seu luxuoso jato particular. Embora as festas de Diddy sempre tenham sido conhecidas por sua extravagância, ações legais recentes lançaram uma sombra mais sombria sobre o que pode ter ocorrido nesses eventos, particularmente nas reuniões mais exclusivas a bordo de seu Gulfstream G550, avaliado em 60 milhões de dólares, cerca de 300 milhões de reais. O círculo íntimo de celebridades de Diddy inclui estrelas de primeira linha, de músicos a atores. Notavelmente, Justin Bieber já foi visto viajando com Diddy em diversas ocasiões. A relação entre eles remonta à adolescência de Bieber e o astro pop foi frequentemente flagrado em eventos promovidos por Diddy. Embora Bieber não tenha se pronunciado publicamente sobre esses voos, a atenção da mídia em torno de sua participação nas festas de Diddy continua alimentando especulações. Outros nomes de destaque incluem Leonardo DiCaprio, frequentador regular das festas luxuosas de Diddy, algumas supostamente realizadas a bordo do jato.
As aparições de DiCaprio nesses eventos ajudaram a consolidar a reputação do jato como um playground para a elite de Hollywood. Outro passageiro frequente, Ashton Kutcher, chegou a ajudar na organização da lendária White Party de Diddy em 2009, um evento que misturava alta sociedade com a energia selvagem pela qual Diddy é conhecido. Além dos atores, estrelas da música como Usher, Beyoncé e Jay-Z também foram associados às festas de Diddy. Beyoncé e Jay-Z, ambos amigos próximos e colaboradores de Diddy, foram fotografados juntos em vários de seus eventos. No entanto, eles permaneceram em silêncio sobre as polêmicas envolvendo o rapper. O jato de Diddy não era apenas um meio de transporte. Muitas vezes, era o cenário de suas festas mais exclusivas. De acordo com rumores, essas reuniões eram mais íntimas, contando com poucos convidados de alto perfil que desfrutavam de um luxo incomparável. As festas no Gulfstream G550, frequentemente chamadas de freak-off parties, eram conhecidas por sua discrição e excessos. Alguns alegam que celebridades eram levadas a locais remotos, onde as festas se estendiam por dias. Impulsionado pela atmosfera extravagante e pelo estilo característico de Diddy, um desses eventos teria envolvido Mariah Carey e Paris Hilton, ambas vistas em festas na casa de Diddy e supostamente participantes de viagens privadas com ele. A riqueza, a exclusividade e o status das celebridades tornaram esses encontros lendários dentro da indústria do entretenimento. Especulações cercam essas viagens, com alguns insiders sugerindo que certas celebridades preferiam o jato privado de Diddy pela capacidade de levá-las a destinos exóticos, longe dos olhares curiosos do público. Esses voos eram mais do que simples deslocamentos. Eram experiências que reforçavam a imagem de Diddy como um rei das festas e um grande influenciador. Com as operações do FBI e as investigações em andamento, muitas celebridades ligadas às festas de Diddy mantiveram silêncio ou se distanciaram dele. Por exemplo, Ashton Kutcher e Leonardo DiCaprio, ambos frequentadores assíduos de seus eventos, ainda não se pronunciaram sobre as controvérsias. Esse silêncio apenas aumenta as especulações sobre quem sabia o que acontecia nos bastidores. Usher, que foi mentorado por Diddy no início de sua carreira, fez comentários enigmáticos sobre as coisas selvagens que presenciou durante o tempo em que esteve ao lado do magnata da música. No entanto, ele nunca se implicou diretamente em qualquer irregularidade. Da mesma forma, Beyoncé e Jay-Z, apesar da longa associação com Diddy, escolheram manter distância das alegações, sem confirmar nem negar seu conhecimento sobre os eventos que ocorreram. À medida que mais detalhes surgem, será que as celebridades falarão sobre suas experiências com Diddy ou continuarão em silêncio, considerando a participação de tantas figuras de destaque? A investigação sobre as festas de Diddy revelará camadas mais profundas da cultura da elite de Hollywood? O jato privado Gulfstream G550 de Diddy não é apenas um meio de transporte, mas um reflexo do estilo de vida luxuoso que ele construiu ao longo de décadas de sucesso. Avaliado em cerca de 300 milhões de reais, o jato oferece conforto extremo e tecnologia de ponta, tornando-se o símbolo definitivo de status. É evidente que Diddy, assim como outras figuras de alto perfil, usou esse jato para mesclar negócios e lazer enquanto viajava entre diferentes destinos. Imagens públicas e descrições do Gulfstream G550 de Diddy revelam pura extravagância. O jato possui amplos assentos de couro, painéis de madeira polida e tapetes luxuosos, proporcionando o máximo conforto para até 19 passageiros. Ele é dividido em várias zonas, incluindo áreas para refeições, entretenimento e descanso, com alguns especulando que há até um quarto privado para voos mais longos. O jato também é adaptado para necessidades de alta tecnologia, com sistemas avançados de comunicação que permitem que Diddy conduza negócios mesmo a 12 mil metros de altitude. Ele pode organizar reuniões virtuais, administrar empreendimentos ou relaxar com sistemas de entretenimento de primeira linha instalados por toda a cabine. Essas comodidades fazem do jato particular de Diddy não apenas um local para relaxar, mas também um escritório móvel que reflete seu papel como um magnata dos negócios globais. Possuir um jato particular, especialmente um tão grandioso como o Gulfstream G550, há muito é um símbolo de status da elite. No entanto, o jato de Diddy leva esse conceito a um nível ainda mais elevado. O exterior escurecido da aeronave e a decoração interior personalizada servem como uma extensão de sua marca. É um símbolo tanto de seu sucesso
quanto de sua capacidade de se mover livremente pelo mundo sem as limitações dos voos comerciais. O jato teria sido cenário de festas luxuosas, alimentando o mistério e a curiosidade em torno da vida privada de Diddy. Rumores sobre freak-off parties e convidados de alto perfil amplificam a percepção pública de que o jato não é apenas um meio de transporte, mas também um ponto de encontro para reuniões exclusivas. No entanto, além dos rumores, o jato reflete inegavelmente a riqueza conquistada por Diddy e sua habilidade de viver uma vida de luxo. Ao longo dos anos, sussurros sobre festas extravagantes a bordo da aeronave circularam, aumentando sua aura mística. Alguns relatos sugerem que essas festas envolviam convidados famosos e às vezes duravam dias, com Diddy anfitrionando com seu estilo grandioso característico. Embora muito disso permaneça especulativo, a combinação de luxo e privacidade proporcionada pelo Gulfstream G550 alimenta esses rumores. Vazamentos ocasionais que revelam o interior opulento fazem do jato um símbolo de riqueza e do mundo exclusivo e muitas vezes misterioso em que Diddy opera. Seja usado para negócios ou lazer, o Gulfstream G550 é central para a imagem de Diddy como um magnata intocável que vive segundo suas próprias regras. Será que o ambiente luxuoso do jato particular de Diddy esconde segredos que possam ser revelados na investigação em andamento? À medida que a investigação avança, mais detalhes sobre o papel do jato no círculo social de Diddy podem vir à tona. A operação do FBI nas propriedades de Diddy em março de 2024 abriu um complexo emaranhado de implicações legais e financeiras para o magnata do hip-hop. Com o aumento da intensidade da investigação, as apostas para a carreira, reputação e império financeiro de Diddy nunca foram tão altas. Desde possíveis acusações criminais até processos civis, as descobertas das operações do FBI podem redefinir seu futuro. A investigação tem origem em acusações graves, que vão desde tráfico até má conduta, incluindo processos judiciais movidos por várias mulheres. Embora Diddy tenha negado essas alegações, sua equipe jurídica agora enfrenta o desafio de defendê-lo contra evidências crescentes que podem impactar sua liberdade e sua vida profissional. As apreensões feitas em suas propriedades, incluindo dispositivos eletrônicos e documentos pessoais, sugerem que os investigadores estão tentando vinculá-lo a atividades ilegais em uma escala mais ampla, possivelmente implicando outros em seu círculo. Se a investigação federal descobrir evidências substanciais, Diddy poderá enfrentar acusações criminais graves, que podem incluir extorsão ou delitos relacionados à conspiração. Casos de alto perfil semelhantes, como os de Jeffrey Epstein e Harvey Weinstein, demonstram que as consequências legais para essas acusações podem ser severas. Toda a persona pública e carreira de Diddy podem desmoronar sob o peso de uma condenação. Inspirando-se em casos como os enfrentados por R. Kelly e Harvey Weinstein, o futuro de Diddy parece incerto. Tanto Kelly quanto Weinstein viram suas carreiras ruírem completamente à medida que os processos legais avançavam. Embora Diddy ainda não tenha sido condenado, a gravidade das alegações e o foco federal em seu caso o colocam em risco significativo. Mesmo que ele consiga resolver alguns desses processos, como fez com sua ex-namorada, o dano à sua reputação pode ser irreversível. Acordos judiciais frequentemente levam à suposição pública de culpa, apesar das alegações legais em contrário. Além disso, se a investigação descobrir mais evidências que o vinculem a atividades criminosas, um julgamento público poderá ser iminente, potencialmente encerrando sua carreira de vez. Com o progresso da investigação, como Diddy manterá seu império enquanto enfrenta possíveis acusações criminais? Com seus bens e reputação em jogo, a equipe jurídica de Diddy conseguirá limpar seu nome? Ou isso marcará o começo do fim de seu legado? Após as operações federais em suas residências em Los Angeles e Miami, em março de 2024, Sean Diddy Combs adotou uma postura defensiva. Por meio de sua equipe jurídica, liderada pelo advogado Aaron Dyer, Diddy condenou publicamente as operações, classificando-as como uma caça às bruxas e acusando o governo de usar uma força militar desproporcional. A estratégia de Diddy tem sido evitar o máximo de exposição pública, enquanto permite que sua equipe jurídica gerencie a narrativa pública. Seus advogados argumentam que as ações legais derivam de processos civis, sem responsabilidade criminal comprovada. Apesar dessas declarações, a dimensão das acusações atraiu significativa atenção da mídia e dos fãs.
Muitos dos fãs de Diddy manifestaram descrença, enquanto outros se solidarizaram com os acusadores, refletindo uma percepção pública dividida. À medida que mais acusações surgem, a equipe de Diddy continua a afirmar sua inocência, com Dyer classificando as ações federais como prematuras e injustas. Embora mantenha uma postura pública firme, a resposta reflete a gravidade da situação, à medida que Diddy luta para proteger seu legado e seu vasto império empresarial. Com as batalhas legais de Diddy se intensificando, sua defesa pública resistirá à pressão dos investigadores? À medida que mais informações surgem, os fãs continuarão a apoiá-lo, ou esse caso marcará o fim de sua imagem pública, outrora intocável. A operação do FBI na casa de Diddy, em março de 2024, abalou Hollywood, e embora muitas celebridades tenham permanecido em silêncio, algumas reações começaram a surgir. Enquanto isso, outros amigos de alto perfil, como Justin Bieber e LeBron James, mantiveram um silêncio notável, levando à especulação de que estão se distanciando do magnata da música em apuros. O rapper 50 Cent, por sua vez, usou as redes sociais para zombar de Diddy em uma postagem que foi posteriormente apagada, alimentando o burburinho da mídia e as discussões online. A operação gerou uma enorme cobertura da mídia e provocou conversas sobre quais celebridades podem se desvincular de Diddy para proteger suas próprias reputações. À medida que as batalhas legais se desenrolam, o cenário das redes sociais continua especulando sobre quem falará publicamente e quem se afastará discretamente. Com a investigação sobre Diddy se aprofundando, o legado e a reputação do magnata da música estão em jogo. Com desafios legais crescentes e celebridades se distanciando, apenas o tempo dirá qual será o impacto desses eventos em seu futuro. O que acontece quando dois dos maiores nomes do hip-hop se encontram em uma rivalidade de uma década? Neste vídeo, mergulharemos profundamente nas batalhas legais e no drama público envolvendo 50 Cent e Diddy. Desde alegações em andamento e confrontos nos tribunais, até documentários na Netflix e provocações públicas, essa rivalidade de alto risco abalou o mundo da música. A longa rivalidade entre 50 Cent e Diddy. A rivalidade entre 50 Cent e Diddy já dura mais de uma década. O que começou como competição se transformou em provocações públicas e, mais tarde, em zombarias nas redes sociais. Os dois magnatas do hip-hop se enfrentaram em tudo, desde empreendimentos comerciais até insultos pessoais, sem sinais de reconciliação. Acredita-se que a rivalidade tenha começado por volta de 2006, quando 50 Cent lançou a faixa The Bomb, acusando Diddy de saber a verdade por trás do assassinato do lendário rapper Biggie Smalls. Essa alegação explosiva levou a rivalidade do campo musical para o pessoal. Ao longo dos anos, a competição se intensificou, especialmente no setor de vodkas. Em 2015, 50 Cent lançou a Effin' Vodka, competindo diretamente com a U-Rock de Diddy. 50 provocou publicamente a U-Rock, frequentemente afirmando que sua marca era superior. No entanto, foi nas redes sociais que 50 Cent realmente alimentou o drama. No estilo provocador típico, 50 zombou implacavelmente de Diddy, transformando sua rivalidade em um espetáculo público. Em particular, ele usou o Instagram para alfinetar os problemas legais de Diddy na vida pessoal. Quando Diddy enfrentou graves acusações em 2023, 50 não perdeu a oportunidade de zombar dele. Desde insinuar que Diddy enfrentaria prisão até brincar sobre a possibilidade de comprar as ações de Diddy na empresa de mídia Revolt, as postagens de 50 foram incessantes. Um dos momentos mais notáveis de sua provocação veio após a intensificação das batalhas judiciais de Diddy em 2024. Sempre pronto para explorar a situação, 50 redobrou seus ataques, afirmando que a equipe jurídica de Diddy estava lutando uma batalha perdida. Quando os pedidos de fiança de Diddy foram negados, 50 voltou às redes sociais, prevendo que Diddy em breve conseguiria pagar a fiança e incentivando os críticos a manterem a mesma postura quando isso acontecesse. Em uma postagem agora deletada, 50 Cent publicou uma montagem de vídeo ridicularizando a autoridade de Diddy na indústria, enquanto zombava de seus problemas legais. Para apimentar ainda mais a situação, 50 anunciou uma série documental na Netflix intitulada Diddy Do It, supostamente cobrindo as dificuldades legais e as acusações contra Diddy. Muitos veem isso como uma tentativa de 50 Cent de capitalizar sobre a situação de Diddy para intensificar ainda mais sua rivalidade.
Seja motivado por vingança pessoal ou por astúcia comercial, o envolvimento de 50 manteve viva a disputa entre eles, com cada provocação pública aumentando a tensão. Essa saga, que já dura uma década, não mostra sinais de acabar, já que 50 continua a se intrometer nos desafios públicos e pessoais de Diddy. Sua presença constante nas redes sociais e suas ações oportunistas sugerem que essa rivalidade vai além de uma mera competição profissional. É pessoal. Como as provocações de 50 Cent têm influenciado a percepção pública de Diddy, especialmente durante suas batalhas legais? Será que as investidas frequentes de 50 estão prejudicando a capacidade de Diddy de defender sua reputação no tribunal? O papel de 50 Cent na percepção pública. No que diz respeito à formação da opinião pública sobre as dificuldades legais de Diddy, 50 Cent desempenhou um papel desproporcional. Usando sua poderosa presença nas redes sociais, 50 se posicionou como um crítico vocal de Diddy, impactando profundamente a forma como o público enxerga a situação do magnata. Desde o início, a abordagem de 50 Cent foi tudo menos sutil. Por meio do Instagram e de outras plataformas, ele ridicularizou Diddy consistentemente, reforçando percepções negativas em torno dos problemas legais do artista. Seja comentando sobre os inúmeros processos enfrentados por Diddy, ou sugerindo que as acusações o levariam à ruína, 50 se tornou mestre na arte de moldar uma narrativa desfavorável. Uma das formas mais eficazes com que ele fez isso foi especulando abertamente sobre o destino legal de Diddy. Por exemplo, em outubro de 2024, ele publicou que Diddy logo conseguiria pagar a fiança, incentivando os críticos a manterem suas posições após o pagamento. Embora à primeira vista isso possa parecer um comentário neutro, a sagacidade e o sarcasmo de 50 são evidentes, lembrando sutilmente seu público dos problemas legais enfrentados por Diddy. Essas postagens influenciam a mídia, que muitas vezes acaba ampliando a cobertura negativa sobre Diddy. 50 Cent também amplifica rumores e alegações contra Diddy, dando maior visibilidade a essas histórias. Por exemplo, no caso envolvendo uma das acusadoras de Diddy, Talia Graves, 50 publicou uma captura de tela de um relatório do TMZ que sugeria que Graves havia oferecido um suborno de 3 milhões de dólares a seu ex-namorado para corroborar sua ação judicial. Embora o relatório não tenha sido confirmado, a postagem de 50, acompanhada de seus emojis de riso característicos, adicionou mais lenha à fogueira das especulações. Seus seguidores rapidamente repercutiram a postagem, perpetuando a narrativa de corrupção e engano. Enquanto Diddy enfrenta múltiplos processos e investigações federais, as provocações de 50 Cent garantem que sua reputação permaneça sob constante ataque. Por meio de memes, comentários sarcásticos e até da promoção de sua futura série documental, Diddy Do It, 50 Cent se consolidou como o crítico mais feroz de Diddy. A série, que explora os problemas legais de Diddy, deve gerar ainda mais atenção negativa para o fundador da Bad Boy Records. Além do humor, os comentários de 50 mantiveram a situação legal de Diddy em destaque na opinião pública. Ao abordar constantemente as acusações, 50 garantiu que as batalhas judiciais de Diddy permanecessem em pauta, mesmo quando o ciclo de notícias seguia para outras histórias. Por exemplo, quando Diddy foi acusado de comportamento inapropriado no final de 2023, 50 Cent não apenas compartilhou artigos e rumores, mas também comentou sobre como outras celebridades estavam se mantendo em silêncio sobre o assunto. Essa estratégia levou mais pessoas a questionarem a inocência de Diddy, mesmo antes de qualquer resultado legal ser definido. Será que Diddy conseguirá reconstruir sua reputação, ou as provocações de 50 Cent causaram danos irreparáveis? Como a equipe jurídica de Diddy responderá à crescente pressão pública alimentada pelos constantes ataques de 50? As batalhas legais em curso de Diddy. Os problemas legais de Diddy se tornaram um capítulo definidor de sua carreira, com múltiplos casos e acusações lançando uma sombra sobre seu legado. Esses casos giram em torno de acusações de comportamento inadequado e má conduta, com as acusações variando de extorsão a coerção. Em setembro de 2024, Diddy foi formalmente indiciado por acusações federais graves. Sua fiança foi negada várias vezes, com os juízes alegando que ele representava risco de fuga e perigo para a comunidade. O indiciamento detalhou alegações perturbadoras, incluindo a organização de eventos coercitivos e prejudiciais envolvendo mulheres. Apesar da gravidade das acusações, Diddy se declarou inocente,
e sua equipe jurídica tem trabalhado incansavelmente para refutar as alegações da promotoria. Liderada pelos renomados advogados Mark Agnifilo e Alexandra Shapiro, a defesa argumenta repetidamente que Diddy não representaria uma ameaça caso fosse liberado mediante fiança. Eles propuseram condições rigorosas, incluindo prisão domiciliar com monitoramento 24 horas por dia e testes semanais de drogas, mas os tribunais permanecem céticos. Os juízes expressaram preocupações sobre a possibilidade de Diddy interferir com testemunhas, considerando seu histórico e os recursos à sua disposição. Esses problemas legais impactaram profundamente a imagem pública e a carreira do magnata. Antes celebrado como empresário e ícone da música, ele agora enfrenta uma queda significativa em sua reputação. Grandes marcas se distanciaram dele, e suas aparições na mídia diminuíram à medida que ele lida com as acusações nos tribunais. As tentativas de Diddy de garantir fiança e continuar seus negócios foram repetidamente frustradas, deixando seu futuro incerto. A equipe de defesa conseguirá reverter a maré, ou essas alegações marcarão o fim de sua carreira? A forma como a mídia tem retratado Diddy durante os julgamentos estaria sendo influenciada por sua longa rivalidade com 50 Cent? O documentário de 50 Cent é um movimento midiático estratégico ou uma vingança pessoal? O documentário de 50 Cent, provocação ou exposição legítima? O documentário de 50 Cent na Netflix, provisoriamente intitulado Diddy Do It, gerou grande interesse e levantou a questão sobre se ele é uma exposição genuína ou uma continuação da rivalidade entre eles. O momento do lançamento, dado o contexto das batalhas legais de Diddy, sugere que pode ser mais do que um simples projeto midiático. Pode ser uma jogada estratégica de 50 Cent para capitalizar sobre a má fase de Diddy. Embora o conteúdo exato da série permaneça em segredo, 50 Cent já sugeriu que o documentário abordará as batalhas legais de Diddy em detalhes. Muitos especulam que o objetivo do documentário não é apenas conscientizar sobre as alegações, mas reforçar a narrativa de má conduta de Diddy, alinhando-se com o hábito de longa data de 50 de provocá-lo online, especialmente em momentos críticos de sua carreira. Alguns observadores acreditam que este documentário é uma forma de 50 Cent acertar contas pessoais, explorando as dificuldades legais de Diddy para manter sua rivalidade em destaque. Por outro lado, 50 Cent se apresenta como um defensor das vítimas que fizeram acusações contra Diddy, promovendo a série como uma plataforma de justiça. Seus seguidores estão divididos. Alguns veem o documentário como uma tentativa legítima de expor a verdade, enquanto outros acreditam ser apenas mais um capítulo na disputa entre os dois. Independentemente das motivações, 50 Cent garantiu que seu documentário continue sendo um ponto de discussão, adicionando ainda mais pressão sobre a já abalada reputação de Diddy. A série não apenas explorará os processos legais, mas também os conflitos pessoais entre eles, oferecendo um olhar mais profundo sobre a interseção entre sua rivalidade e a queda pública de Diddy. Reações do público e respostas da indústria. A rivalidade entre 50 Cent e Diddy tem fascinado o público e a indústria da música por anos, mas os últimos desdobramentos nas batalhas legais de Diddy intensificaram as reações. A opinião pública está profundamente dividida. Alguns apoiam Diddy, enquanto outros se alinham a 50 Cent, que se tornou um crítico feroz e vocal. O drama em curso desencadeou debates acalorados nas redes sociais, e as respostas de celebridades adicionaram novas camadas à controvérsia. Por um lado, muitos artistas e figuras da indústria optaram por permanecer neutros ou em silêncio, temendo se envolver. Essa relutância em se posicionar gerou discussões sobre a influência do poder na indústria musical. Os fãs de 50 Cent argumentam que sua crítica constante a Diddy reflete questões maiores, especialmente em relação à responsabilidade dentro do entretenimento. Alguns apoiadores chegam a afirmar que 50 está agindo como um whistleblower, trazendo à tona casos de má conduta na indústria. Por outro lado, algumas celebridades expressaram descrença ou até mesmo divertimento diante da rivalidade. Recentemente, Ray J fez um desabafo peculiar sobre Diddy, criticando o abuso de poder na indústria do entretenimento. Embora erráticas, suas palavras ressoaram com alguns fãs, que acreditam que esses problemas finalmente estão vindo à tona. Fiel ao seu estilo, 50 Cent reagiu às declarações de Ray J,
fazendo piada com a situação e alimentando ainda mais a controvérsia. As reações públicas também se mantêm divididas. Enquanto alguns fãs permanecem leais a Diddy, outros se deixaram influenciar pelas provocações implacáveis de 50 e aguardam ansiosos pela estreia do documentário Diddy Do It, na Netflix. As redes sociais desempenharam um papel crucial na escalada da rivalidade, com postagens se tornando virais e sessões de comentários transformadas em campos de batalha para opiniões opostas. O uso frequente de memes, comentários sarcásticos e clipes de vídeo por 50 mantém a polêmica viva, moldando a narrativa de maneira que projeta Diddy sob uma luz negativa. Em termos de cobertura da mídia, as publicações refletem essa divisão. Alguns veículos têm sido críticos a Diddy, focando na gravidade das acusações, enquanto outros adotam uma postura mais neutra, questionando a validade das alegações. A narrativa construída pela mídia tem sido, em grande parte, influenciada pelos comentários públicos de 50 Cent, à medida que sua influência sobre a percepção pública cresce. A carreira de Diddy, antes dominada por conquistas musicais e empresariais, agora está cada vez mais associada a escândalos. A indústria da música também tem sido afetada. A influência de Diddy, que antes era abrangente, está visivelmente em declínio, à medida que marcas e parceiros se afastam dele. Sua reputação está em queda livre, enquanto fãs e profissionais do setor tentam lidar com as acusações. Enquanto isso, 50 Cent tem usado sua crítica a Diddy para elevar ainda mais sua própria marca. Como produtor, entretenedor e agora documentarista, ele se consolidou como uma figura dominante tanto na mídia quanto no mundo dos negócios. Com o agravamento dos problemas legais de Diddy, sua carreira poderá se recuperar dessa divisão crescente? 50 Cent conseguirá continuar capitalizando sobre essa rivalidade? Ou a opinião pública eventualmente se voltará contra ele? Implicações legais e desenvolvimentos futuros. As batalhas legais de Diddy vão além do tribunal, afetando não apenas sua marca pessoal, mas também a indústria musical como um todo. Com o acúmulo de alegações de má conduta e comportamento inadequado, as implicações mais amplas de sua possível queda começam a emergir. Para Diddy e para o setor de entretenimento como um todo, as apostas são altas. Um dos impactos mais imediatos recai sobre a Bad Boy Records, gravadora fundada por Diddy. A gravadora foi um pilar do hip-hop desde os anos 1990, mas as dificuldades legais de Diddy ameaçam seu legado. Historicamente, a Bad Boy foi lar de grandes artistas como Notorious B.I.G. e Faith Evans, mas nos últimos anos tem lutado para manter o mesmo nível de sucesso cultural e comercial. Com a reputação de Diddy manchada, novos talentos podem ser desencorajados a assinar com a gravadora, e não está claro se a Bad Boy sobreviverá a esse período prolongado de publicidade negativa. Se os processos não forem resolvidos a favor de Diddy, a gravadora pode enfrentar grandes perdas financeiras ou até mesmo dissolução. Além disso, as acusações têm repercussões mais amplas sobre a forma como as dinâmicas de poder são tratadas na indústria da música. O caso de Diddy reacendeu conversas sobre como o poder descontrolado pode levar à má conduta, especialmente na comunidade hip-hop, onde muitos artistas fazem a transição para papéis empresariais, controlando gravadoras e empreendimentos de mídia. Alguns críticos argumentam que a queda de Diddy pode levar gravadoras e investidores a repensarem seu apoio a empreendedores do hip-hop, afetando a forma como futuros contratos serão estruturados. Para Diddy, as próximas decisões judiciais serão cruciais. Tendo sua fiança negada várias vezes, sua equipe jurídica continua pressionando por sua liberação, mas os tribunais expressaram preocupação com a possibilidade de manipulação de testemunhas e com a gravidade das acusações. Seus advogados têm oferecido condições de fiança cada vez mais rígidas, como prisão domiciliar e monitoramento constante, mas, até agora, essas propostas foram rejeitadas pelos tribunais. Caso o julgamento avance com evidências contundentes, Diddy pode enfrentar anos de prisão, o que encerraria efetivamente sua carreira. Esse desfecho não apenas prejudicaria seus empreendimentos comerciais, mas também minaria sua influência na indústria do entretenimento. A indústria da música, que por muito tempo reverenciou Diddy como um ícone cultural, agora enfrenta um ajuste de contas. Muitos artistas e celebridades estão hesitantes em apoiá-lo publicamente, temendo se associar a alguém que enfrenta acusações tão sérias. Esse vácuo de apoio pode levar os parceiros de negócios de Diddy a se afastarem,
o que afetaria severamente empreendimentos como sua empresa de mídia Revolt e outros interesses comerciais. A longo prazo, o colapso do império de Diddy pode servir como um alerta para outros magnatas da música. Se as acusações resultarem em perdas financeiras significativas ou tempo de prisão, isso enviaria uma mensagem clara a outras figuras poderosas da indústria sobre os riscos do abuso de poder e da má conduta. O efeito cascata também pode levar a regulamentações mais rigorosas no setor, especialmente sobre como gravadoras e empresas de gestão lidam com acusações de má conduta. Para 50 Cent, os problemas legais de Diddy representam uma dupla oportunidade. Por um lado, ele continua capitalizando sobre o interesse público na queda de Diddy, fortalecendo sua própria marca por meio das redes sociais e do documentário na Netflix. Por outro, ele corre o risco de enfrentar críticas caso o público perceba que ele está explorando alegações sérias para ganho pessoal. De qualquer forma, o papel de 50 Cent na rivalidade garante que sua carreira permaneça ligada ao destino de Diddy. Bom, se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.